Então, continuando, né? Então, temos Oxalá como o princípio da paz. A paz, o entendimento da fé. Lembrando que a fé não é uma situação como aquela fé cega, né? A nossa fé ela tem que ser racionalizada. Você tem que entender o porquê que você trabalha a questão da fé. Entendendo todas as coisas que estão ao nosso redor. A religião de Umbanda ela é totalmente voltada aos mistérios dessa magia religiosa. O acender de uma vela, você depende da fé. Para que você possa, na sua crença, na sua vontade interior, ativar aquele poder que é o poder de um orixá. Então, o Oxalá está em tudo, né? O Oxalá é esse poder que tem que estar dentro da pessoa. É lógico que tem que vivenciar, para que você torne a sua fé racionalizada e contemplativa, para que você possa contemplar a natureza e contemplar a força do orixá que você está entendendo na sua vida. Quando nós falamos de Xangô, né, inclusive é um orixá que muitos dos religiosos de Umbanda têm uma dificuldade de entender, porque existe uma diferença muito grande em justiça e vingança. Nem sempre é aquela questão de você, olha, eu vou acender uma vela para Xangô para que ele faça justiça para mim porque alguém me prejudicou. Não, nunca faça isso, porque aí é vingança, não é? Então o Xangô ele é o orixá, sim, da justiça, mas de uma justiça superior ao entendimento do ser humano comum lá fora. Mas para o religioso é a sua justiça, que ele não vê se sou eu, ou se é você, ou quem quer que seja. Simplesmente vai existir uma justiça e que a gente tem que entender os nossos resgates, aquilo que nós passamos em nossa vida e tudo mais. Isso é Xangô. E você tem que vivenciar isso. Inclusive, batendo na questão de Xangô, entender as suas dificuldades, os seus problemas. Às vezes você sofre porque você mesmo ocasiona os seus problemas de sofrimento. Você mesmo é o causador daquilo que te faz ser angustiado, né? Então nós temos que entender isso também. E temos que entender que existem resgates. Vivemos com pessoas ao nosso redor e às vezes aquelas dificuldades que passamos são resgates. E aí a gente consegue entender o que é a força de Xangô em nossa vida, que ele traz o equilíbrio dentro do nosso sentido, né? Dentro do nosso interior, o equilíbrio das coisas, né? Então isso é bem legal, tá bom? Quando nós falamos de Mamãe Oxum, ela não é só o orixá que está lá regendo a cachoeira. Mamãe Oxum é toda a força que envolve principalmente você entender o outro. Porque não adianta você ser Xangô, só Xangô, porque aí você vai se tornar uma pessoa muito dura, inflexível. Você tem que ter outras forças que estão ao seu redor que você tem que entender na sua vida. Então, para você entender o outro, se você não tiver a força de Oxum em você, você não consegue ter o alívio do seu campo emocional para você entender o outro. Que aí é a expressão do amor, né? Toda a força do amor de um orixá para que você possa interiorizar e entender o outro. Às vezes você não entende o outro porque você quer que o outro pense que nem você pensa, e às vezes ele não está pensando como você pensa, você quer que ele haja como você quer que ele haja, mas ele tem um tempo dele. Então você, enquanto ser humano, para que você possa interiorizar a força de Oxum, você tem que ter essa força de você vivenciar isso, não é? No lógico que você não vai ser besta, deixar os outros montar em cima de você, né? Deixar as pessoas pisar na sua cabeça, tá? Que a força de Oxum na verdade, é você entender todas as questões, mas ter o amor e o entendimento do outro, né? Nunca olhar o outro como um inimigo, né? Olhar o outro como aquela pessoa que te faz, enquanto ser humano, aquela pessoa que vai aprender com o outro, né? Então essa é a força de Oxum. Para isso você tem que vivenciar a força de Oxum na sua vida, né? Então eu vou deixar esses 3 orixás, que é Oxalá, Xangô e Oxum, para que nesse pequeno percurso da sua vida, que você estamos num grupo de estudo, que você possa aí falar alguma coisa e entender se você, na sua vida, você está aplicando a força desses 3 orixás na sua vida. Que aí, num decorrer de tempo, que eu não sei precisar quanto, eu vou falando dos orixás para que cada um possa entender e interpretar na sua vida.
Ah, não é só o orixá que está ali regendo a minha coroa, não. São as forças, todos os orixás, que você tem que entender para você aplicar na sua vida. Aí você vai se tornar uma pessoa religiosa. Aí você vai se conhecer. Porque você não vai conhecer o seu interior, as suas questões espirituais, sem vivenciar a força de Deus em sua vida. E orixá é vivenciar a força de Deus na sua vida. Tá bem? Então eu vou deixar por enquanto esses 3 orixás. No decorrer do tempo, a semana que vem, ou mesmo lá no terreiro, a gente vai falar sobre os outros, mas eu quero falar sobre cada orixá e de que maneira que você vai vivenciar ele na sua vida, tá bem? Então, um beijo.